André, acho que o microfone desligou, porque como eu botei para gravar, ele dá uma resetada. Ah, acho que Ah, foi isso. perfeito, perfeito. Ele apareceu aqui mesmo para mim esse aviso agora. Voltou. Obrigado, pessoal. Vou voltar aqui, não sei se vai ficar repetitivo ou não, mas como o Igor comentou, nós do FI temos também como diferencial a nossa formação técnica, também venho de uma base técnica, já atuando há algum tempo com incentivos fiscais e fomento à inovação no geral, mas também tive a oportunidade aí de passar anteriormente no próprio ambiente acadêmico, na indústria, trabalhando com novas tecnologias também. E hoje é um prazer tanto estar aqui falando com vocês sobre financiamento. Vou até recompartilhar minha tela, acho que ele caiu geral aqui para vocês, né, É, pessoal? acho que caiu a apresentação e a Beleza. sua câmera também. Opa. Quando começa a gravar, ele fecha tudo Ele de fecha zero. tudo, né? Mas aí, a Legal, apresentação já está aparecendo, sua câmera voltou, perfeito. legal. Show de bola. E é um prazer mesmo a gente estar aqui, porque, como o Igor falou, o FI é composto por pessoas que são apaixonadas por inovação, que já atuaram com isso anteriormente, e é sempre um prazer mesmo a gente conseguir conversar com parceiros, com pessoas que têm a vontade de conseguir expandir os seus projetos e captar recursos para conseguir continuar fomentando a inovação no país, pessoal. Então, só reforçando para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, vocês podem parar, ligar o microfone de vocês. No final também a gente vai ter um momento para esse momento de perguntas, tá bom? De dúvidas e respostas. E a ideia é que seja de fato aqui bem dinâmico. Quando a gente começa a olhar para financiamento, inclusive dentro do cenário nacional hoje, a gente tem várias políticas públicas especificamente que são voltadas para o setor de inovação. Mas quando a gente olha para o financiamento em si, é um termo que por vezes ele pode até ficar confuso na nossa cabeça no primeiro momento que a gente tem esse contato, porque a gente já tem esse termo em outras áreas, já é utilizado isso em outros momentos da nossa vida, inclusive dentro das nossas próprias empresas, mas quando a gente olha para o financiamento, para a inovação especificamente, a gente vai estar falando desse apoio financeiro que é oferecido para as empresas, para os empreendedores, para desenvolver os novos produtos, serviços ou processos. E aqui, pessoal, a gente vai estar falando desse financiamento para a inovação vindo de duas fontes distintas, tá? Seja do governo, através dos programas de incentivo, subsídio, que visam estimular essa pesquisa e desenvolvimento em alguns setores estratégicos, e de instituições financeiras também, que são os bancos, outras entidades que oferecem essas linhas de crédito para os projetos inovadores. E qual que é a principal diferença quando a gente olha para o financiamento ou para o empréstimo, para o financiamento para a inovação? Que a gente não vai estar falando aqui de um financiamento para um ativo específico ou de um valor que vai poder ser utilizado dentro de um contexto geral de inovação. A gente vai estar sempre falando de uma inovação, de um aglomerado de iniciativas que se transformam em um projeto. A análise dos órgãos de fomento, quando a gente fala ali, por exemplo, de projetos não, da modalidade não reembolsável, de subvenção econômica, sempre vai abraçar a ideia e o projeto como um todo. Claro que dentro desse montante que está sendo recebido, vão estar ali os meus ativos, os meus recursos humanos, mas ainda assim, a principal diferença dos outros financiamentos para o financiamento para a inovação é que a gente vai estar sempre falando desse aglomerado de iniciativas ou de um projeto específico de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para a gente conseguir tangibilizar isso, então, né? Esse conjunto de iniciativas agrupadas em um projeto que você provavelmente tenha dentro da sua empresa que requer um investimento que é significativo em pesquisa, desenvolvimento de um protótipo, de testagem, uma certificação regulatória, inclusive até mesmo uma necessidade desse apoio financeiro para a homologação desse produto e para conseguir disponibilizar ele para o mercado posteriormente. Tá? A empresa, apesar de ela ter uma ideia promissora, por vezes ela não possui o recurso financeiro que é necessário para avançar com o projeto. E o financiamento para inovação ele pode ser a solução ideal para esse problema, porque a empresa pode buscar através de diversas fontes distintas, como os subsídios governamentais que a gente vai conversar hoje, ou os investidores privados, linha de crédito para inovação, através de bancos também que são parceiros, a empresa ela pode continuar ou iniciar desenvolvimento, realizar os testes que são necessários, obter as certificações e, eventualmente, o foco é esse, né, lançar o produto ou o serviço dentro do mercado. Tá bom? É legal quando a gente olha para o financiamento em si, porque a gente vai estar falando aqui de uma redução
desse risco financeiro, tá? Porque a gente sabe que desenvolver algo novo ou continuar desenvolvendo algo novo é caro e principalmente arriscado quando a gente olha por ponto de vista técnico. Uma aceleração do desenvolvimento também, porque a gente sabe que através dessa disponibilização do recurso financeiro, a gente consegue trazer essa inovação de maneira mais rápida para o mercado, além de, obviamente, fomentar a competitividade, que é o que todas as empresas buscam. A gente sabe que empresas inovadoras são empresas competitivas, principalmente por conta da diferenciação e da especificação dos produtos e serviços ali que estão sendo oferecidos, e impulsionar também o crescimento econômico. Por isso que a gente vê uma parceria muito grande de órgãos de fomentos nacionais junto a esses projetos de inovação. A gente sabe que a inovação em si ela gera novos empregos, ela aumenta a produtividade no geral e ela contribui para um crescimento econômico do país, tá? E Aqui aí, a gente pessoal, até um rápido ponto aqui, os dois não se anulam, tá? Não reembolsável não inviabiliza você pegar uma subvenção e da mesma forma a subvenção não inviabiliza o reembolsável. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que para as duas modalidades, em toda a curva de maturidade da empresa, você tem possibilidades. Então, mesmo uma empresa num early stage, saindo da fase de ideação, ela pode captar os dois tipos de recurso e financiamento aqui. É claro que para cada um deles a gente vai estar falando de montantes distintos, a depender do tamanho da empresa, do tamanho do projeto e, consequentemente, garantias distintas. À medida que você cresce, entra o termo de garantia. Mas quando você está no early stage, você tem as opções aqui de participação. Mas eu queria até colocar um comentário aqui, porque o tema de financiamento para inovação parece não, ele é muito bom. A gente olha o que são as condições, e nós vamos ver isso no detalhe ao longo aqui desse bate-papo, mas muita empresa não sabe dessas oportunidades. E aí isso não é só para startups, para empresas em estágio menor, até mesmo grandes empresas. Mas por que que isso interessa, né? Eu quero captar recursos para minha empresa, fantástico, e a gente vai focar nisso na conversa também. Mas muitos desses financiamentos, eles estão condicionados ao desenvolvimento de inovação, quer seja para a empresa especificamente que está captando esse recurso, ou quer seja, essa empresa tem um parceiro para desenvolver. E a gente sabe que às vezes a empresa dentro do nível early stage, ela está realizando algum tipo de protótipo, alguma validação de ideia, em alguns cenários com um parceiro, que esse parceiro já tem um tamanho maior, que seja, e aí isso habilita uma entrada em alguns arranjos um pouco mais estruturados de financiamento e até uma tomada de recurso maior. Por isso que vale ter atenção aqui até nas conversas que vocês têm de desenvolvimento com parceiros, com outros partners, por exemplo, ter esse tipo de conhecimento para trazer nesse tipo de conversa, tá? Fala, André. Exatamente. E aqui, quando a gente olha até para essa modalidade de financiamento, que vai muito de encontro com esse ponto que o Igor trouxe agora, dessa possibilidade de expansão com outros partners, a gente vai estar falando sempre aqui do financiamento, que ele é reembolsável, tá? Que o próprio nome dele diz, ele é um financiamento com uma devolução posterior do valor, mas aqui a gente vai estar falando de taxas de juros muito mais baixas, tá? Super atrativas para essa redução do custo do financiamento e um pagamento de encargos mínimos durante o período de carência. Em alguns slides para frente a gente vai conseguir enxergar como que isso se reflete também ali em números, tá bom? E aqui, pessoal, a gente fala também sobre o financiamento não reembolsável e da subvenção econômica, que é um cenário incrível quando a gente olha para projetos que têm um foco e uma ênfase técnica especificamente, né? A gente sabe que o financiamento não reembolsável e a subvenção econômica já é um instrumento de política de governo que é utilizado em países que são desenvolvidos e o principal foco continua sendo o desenvolvimento da inovação, o incremento da competitividade e da economia do país. A gente sempre vai ver que esses financiamentos eles vão ocorrer por meio de chamadas públicas ou por editais. Certo? E hoje o FINEP ele é o principal agente desse programa de subvenção econômica para inovação aqui no cenário nacional, mas a gente conta bastante também com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES. Tá? É importante a gente citar aqui que, dentre a subvenção econômica, a gente sempre vai olhar para linhas temáticas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade anteriormente de ter algum tipo de contato com essas linhas temáticas de subvenção econômica, mais especificamente falando do programa Mais Inovação Brasil, mas a gente vai ver isso hoje também, essa é a ideia. E os valores da subvenção econômica
sempre vão estar atrelados ao orçamento do projeto em si. Algo que é importante a gente começar a citar e entender daquilo que é subvenção econômica. Existe uma contrapartida obrigatória, né? Que a gente já começa a falar de um compartilhar dos custos que são inerentes a essa atividade de inovação. Não somente o compartilhamento dos custos em si, mas também os programas de subvenção econômica, eles podem requerer a participação de ICTs junto. Certo? E por que que isso é interessante? Porque não há um compartilhamento apenas dos custos, mas também dos riscos técnicos, tá? Das barreiras tecnológicas que existem dentro desses ideais de inovação, dos projetos de inovação em si, e com a participação de ICTs, esses riscos, além de serem compartilhados, são acelerados e mitigados, tá bom? A gente vai estar falando sempre, como o Igor citou ali no começo, da burocratização, o prazo de submissão. A gente sempre fica atento a isso, porque, como são editais, chamadas públicas, a gente sempre precisa estar atento com os prazos específicos. Não somente do envio das informações em si, mas porque, por vezes, a gente tem um montante que é destinado para aquela linha temática específica, e aí é uma ordem referente ao envio mesmo dessas informações, tá, pessoal? Então a gente sempre fica atento a essas informações específicas. Quando a gente olha para todos os itens específicos do financiamento, né? A gente vai estar falando desde ideais e projetos que estão falando ali de uma implantação de uma nova tecnologia, uma expansão da minha fábrica, modernização, recuperação, inclusive das obras civis e instalações, que existem muitos mecanismos de fomento e inovação hoje dentro do país que não abraçam todas essas extensões e etapas do meu projeto. Tá bom? Quando a gente fala dos itens especificamente também, a gente vai estar falando das máquinas, dos equipamentos e de veículos, mas não somente desses ativos. Os valores incorridos com RH também podem ser financiados, tá bom, pessoal? E aqui, quando a gente olha para desenvolvimento em si, e um valor que é liberado para esse desenvolvimento, por vezes a gente acaba limitando essas barreiras de início e fim do projeto. Mas, na realidade, o financiamento também vai abraçar etapas anteriores ao meu desenvolvimento, que são as etapas de pesquisa, seja pesquisas básicas ou pesquisas aplicadas, ou seja, etapas em que eu estou adquirindo conhecimento para conseguir ter efetivamente o meu desenvolvimento, para melhorar aquele meu processo, para conseguir chegar naquele meu objetivo, inclusive valores com treinamento e capacitações. Tudo isso também podem ser incluídos como parte do montante do meu projeto, tá? Que vai ser enviado para esses órgãos de fomento posteriormente. Além disso, como eu comentei com vocês no início, o desenvolvimento do projeto, a partir do momento que eu entendo que ele é viável tecnicamente, esse valor financiado, ele não para por aí. Aquilo que eu tô, os valores financiados, eles também podem ser expandidos para testes que eu realizo em mercado e para essas apresentações do produto, porque o foco dos órgãos é que esse conhecimento não seja apenas gerado dentro da minha empresa, senão que eu consiga disponibilizar isso também para o mercado nacional para acelerar e aquecer a economia, tá bom, pessoal? Quando a gente estava falando ali anteriormente, tanto do financiamento reembolsável quanto do não reembolsável, quando a gente olha para os valores que vão ser reembolsados posteriormente, a gente vai ter uma divisão desses valores que podem ser recebidos de maneira direta, ou seja, um contato direto com os órgãos de fomento, ou de maneira indireta, em que a gente vai ter alguns parceiros, que são os bancos de fomento que são regionais, alguns deles espalhados por todo o Brasil, outros que de fato estão alocados em algumas regiões, que vão ser esses parceiros descentralizados, tá bom? Que vão apoiar tanto nos processos de análise, de contratação, no acompanhamento e na prestação de contas, que eles vão assumir integralmente os riscos dessa operação. Falando especificamente do Nordeste, a gente tem a Cressol, que está trabalhando, né, em outros estados do Brasil, em outras regiões do Brasil também, o Banco do Nordeste. Então a gente consegue entender que todas as regiões possuem esses agentes intermediários para que, se o meu projeto tiver um valor que não seja tão alto, ainda assim eu consigo ter acesso a esses recursos que são destinados à inovação por meio desses bancos e desses agentes de fomento, tá? Igor, você quer comentar alguma coisa sobre esse banco de fomento? Podemos
Podemos continuar? Não, acho que pode dar Perfeito. sequência. Legal. Os bancos regionais é alternativa para o indireto, a gente vai ver mais para frente ali também. Show de bola, perfeito. Aqui, pessoal, só para a gente ter um conhecimento já em conjunto, a gente cita que para esses financiamentos que a gente está citando, tanto os reembolsáveis como os não reembolsáveis, a gente vai precisar de alguns requisitos mínimos aqui, tá? Então, está em obrigação estar em dia com as obrigações fiscais, apresentar o cadastro satisfatório, que essas análises também são realizadas pelos bancos ou pelos órgãos de fomento, tá? Ter a capacidade de pagamento, dispor de garantias suficientes para a cobertura do risco da operação, não estar em regime de recuperação de crédito, não estar inadimplente com os órgãos de fomento e cumprir a legislação ambiental. Não pode apresentar também um patrimônio líquido negativo, certo, pessoal? Falando de financiamento no geral, comentei com vocês que a FINEP hoje é o principal agente do programa de subvenção econômica, né, voltado para a inovação. E como a gente olha para a FINEP especificamente, a gente vai ter também essas duas modalidades, essa possibilidade de financiamento em duas modalidades, o reembolsável e o não reembolsável. Eu até trouxe aqui para vocês, quando a gente olha para o financiamento reembolsável, a gente vai ter de maneira direta, ou seja, financiamentos de empresas que têm ali um projeto que fica acima de 20 milhões, nesse montante total de todos os itens financiáveis, se estiver acima de 20 milhões e a receita operacional bruta da empresa for acima de 90 milhões, a empresa pode seguir com o financiamento reembolsável de maneira direta. E aqui, um dos programas seria o FINEP Inovação, tá? Que é um dos principais programas que a gente tem junto com os nossos parceiros utilizando desse benefício. Outro que a gente pode citar também, no que tange o financiamento indireto, que são através desses bancos regionais que eu citei para vocês anteriormente, é o InovaCred. E quem que consegue se beneficiar desse financiamento indireto? São as empresas que têm um projeto tem o teto máximo ali entre 15 e 20 milhões e tem uma receita operacional bruta abaixo de 90 milhões. Tá bom, pessoal? O não reembolsável e as chamadas públicas são extremamente interessantes, a gente vai dar um foco nele também nesses próximos slides para que vocês possam enxergar que, inclusive, existe uma possibilidade bem grande de que, através e com a junção de parceiros, vocês já conseguiam utilizar desses valores que eram disponibilizados, tá? E aí, um complemento interessante, até aqui a gente viu muito do que são as condições atreladas ao financiamento reembolsável. O InovaCred hoje, e nós vamos ver isso no que é curva de maturidade das oportunidades de financiamento, o InovaCred ele entra naquele ponto para facilitar uma escalabilidade. Mas em contrapartida, ele já começa a trazer consigo o que são garantias financeiras necessárias. Então, o André explicou ali no último slide, a gente tem a demanda de garantias financeiras para esse tipo de captura e financiamento, que não existe nada de participação nesses financiamentos apresentados até então. A partir de agora, pessoal, nós vamos entrar numa curva mais inicial de maturidade da empresa e até de nível de faturamento também. Então, interessante gravar o que são InovaCred, o que são as oportunidades da FINEP, do que foi apresentado. Agora a gente começa a entrar aí na subvenção econômica. Acho que tem até um detalhe adicional do InovaCred, né, André? Da linha para o pessoal ver como que fica as condições. Mas só para separar os momentos para todo mundo entender também. Exatamente, exatamente. E dentro do InovaCred ainda, a gente vai ter a distinção entre o InovaCred e o InovaCred Conecta, tá? Em resumo, enquanto o InovaCred ele vai apoiar os projetos de inovação tecnológica no geral, o InovaCred Conecta é voltado para projetos que envolvem a colaboração da empresa com as ICTs, tá? Que a ideia é justamente incentivar essa transferência do conhecimento e da tecnologia. Aqui, pessoal, a gente já começa a enxergar que quando se trata, né, do porte econômico, a gente vai estar abrangendo desde microempresa até grandes empresas, e o valor de financiamento para esses dois projetos, para essas duas linhas de financiamento indireto, eles são projetos de até 15 milhões, como eu tinha comentado com vocês anteriormente. As taxas, elas são as mesmas para o FINEP InovaCred e para o InovaCred Conecta, tá? Então a gente vai estar falando da taxa referencial mais, inicialmente, de 4,2 ao ano até 5,57 ao ano, tá? E o que vai diferenciar entre essas duas linhas é o prazo de carência e o prazo total, tá? Prazo de carência é o período que a empresa vai estar pagando só os juros,
daquele financiamento especificamente, depois o prazo total já contemplando os valores totais a serem pagos, tá? E aqui é interessante que quando a gente olha tanto para o prazo total do InovaCred e do InovaCred Conecta, a gente está falando aqui de uma possibilidade de até 8 anos para o InovaCred e até 11 anos para o InovaCred Conecta. Tá? E a participação do FINEP nesse cenário é uma participação total. A gente até colocou essa observação aqui embaixo para a gente realmente ter reforçado que o cenário que a gente está apresentando do FINEP e do InovaCred, eles são para as empresas que seguem por essa operação descentralizada, que é o financiamento reembolsável indireto, a operação descentralizada, tá? Justamente porque por alguma razão ainda não atendem os requisitos para o financiamento direto, seja porque o meu projeto não alcança o montante acima dos 20 milhões, ou seja porque eu não tenho uma receita operacional bruta de acordo com o que é necessário para que eu siga com a linha direta, tá bom? E aqui agora a gente começa a falar junto com vocês das linhas de financiamento que são da subvenção econômica. Não sei se vocês já ouviram falar anteriormente do programa Mais Inovação Brasil, mas aqui a gente vai estar falando da subvenção especificamente, pessoal. E em janeiro agora de 2024 foram lançadas 11 linhas do programa Mais Inovação Brasil, e aqui a gente está falando de projetos que são bem interessantes, tanto do ponto de vista técnico, quanto os valores que foram liberados para esse programa também são valores bem interessantes. Tá? Nos próximos 4 anos ainda, só para o programa do Mais Inovação Brasil, a gente está falando de uma liberação aqui de 2,4 bilhões, se eu não me engano, 2,2 bilhões desses valores. Mas há uma projeção ainda do governo de uma liberação de até 60 bi para os próximos 4 anos dentro do programa da Indústria Brasil, do FINEP. Tá? O programa Mais Inovação faz parte desse aglomerado da política específica, tá bom? Quando a gente estava observando todas as startups que participariam aqui, a gente conseguiu enquadrar que existem muitas possibilidades do programa Mais Inovação Brasil de acordo com o FIT e dos projetos que são realizados. Quando a gente olha, por exemplo, ali para o programa do Mais Inovação Brasil Energias Renováveis, a gente vai estar falando aqui de projetos que podem ser abraçados para geração de energia a partir de fontes sustentáveis, hidrogênio com baixa emissão de carbono, armazenamento de energia ou captura e armazenamento e uso de CO2. Inclusive, também temos a linha de saúde, que é bem interessante, né? A gente vai estar falando aqui do desenvolvimento ou do aprimoramento de insumo farmacêutico ativo, tá? Produtos biológicos com alto impacto para o SUS e de pesquisa clínica para inovação dentro do país. E, claro, um dos editais que a gente tem vários parceiros que deram um match anteriormente com esse edital, que tinham projetos, né, que teriam um enquadramento para esse edital, é o edital de tecnologias digitais. Tá? Aqui a gente vai estar falando aqui de projetos de inteligência artificial generativa, de robótica avançada, tecnologias quânticas e comunicação avançada. E por que isso é bem interessante quando a gente olha para esses editais de subvenção especificamente? Porque apesar de existirem pré-requisitos, tanto pré-requisitos administrativos e financeiros da empresa, quanto técnicos desse meu projeto, quando a gente olha para esses editais de subvenção, a gente vai estar falando de uma possibilidade de termos o arranjo simples e o arranjo em rede. Esses arranjos nada mais são do que uma estrutura de participação das empresas nessas instituições dos projetos de inovação. Tá? Quando a gente olha para o arranjo simples, a gente está falando aqui da inclusão de uma empresa, que ela pode ter ou não alguma coisa executora junto, com a participação de uma ICT, e a ideia do arranjo simples é que realmente são projetos que não são tão complexos, que só uma empresa vai desenvolver, especificamente eles, né? E por conta disso, os valores financiados eles são menores, né? De 3 até 10 milhões. Já o arranjo em rede, a gente vai estar falando de uma possibilidade bem interessante para quem está hoje aqui nesse treinamento do Quorum, que é justamente a possibilidade de ter uma empresa proponente com coexecutores, com a participação de pelo menos uma ICT, né? E o valor do financiamento ele já é maior do que o anterior. Ele inicia ali em 3 milhões e ele pode chegar até 30 milhões, né? Ou mais, dependendo da chamada pública. Tá bom, pessoal? O foco aqui são esses projetos que são mais complexos, que requerem essa
participação, né, de empresas múltiplas para compartilhar o conhecimento e dentro desse cenário, caso vocês tenham algum partner, vocês poderiam entrar como empresas coexecutoras dentro desses projetos. Igor, você quer comentar alguma coisa? Eu quero trazer um ponto aqui que esse, assim, gente, os editais do Mais Inovação Brasil é tido como, e não só tido, mas falado pelo governo e constatado como um dos maiores programas de fomento à inovação que a gente já teve nos últimos tempos, vinculado dentro do NIB, que é o Nova Indústria Brasil, como o André comentou. E aí, por que que o arranjo em rede é interessante? Os editais de subvenção econômica, você está falando da Tecnova aqui agora há pouco, né? Então, os fundos perdidos, as subvenções econômicas, os não reembolsáveis, são sinônimos aí para o mesmo termo, eles não trazem condições de garantia financeira, mas a grande maioria dele traz condições no que tange sustentabilidade financeira da empresa para honrar com aquele projeto que ela está apresentando no edital. Então, você recebe o montante sem precisar devolver, só que você precisa comprovar algumas condições financeiras enquanto empresa para provar que você tem capacidade de desenvolver aquele projeto. Só de olhar essa tabela que vocês estão vendo, que é o arranjo simples em rede, dá para ver que os montantes aqui do edital do Mais Inovação Brasil, eles são relevantes. E essa é uma tabela que é do edital de tecnologias digitais. Então vai variar de acordo com cada edital. Quando a gente fala de um arranjo simples, que a empresa está entrando, por exemplo, vocês querem entrar, eu tenho um projeto, vou entrar, está aderente ali à linha de energias renováveis, vou pleitear isso e vou solicitar 10 milhões de reais. Você, enquanto empresa, como é um único entrante, um único proponente no caso, você tem que comprovar todas essas condições de saúde financeira, que envolvem patrimônio líquido, que envolvem um montante de capital, ainda que seja fundo perdido. E a gente sabe, pegando pela geral, tá? Talvez alguns até tenham, mas estamos falando de alguns cenários de early stage aqui. Ó, Igor, eu não tenho, Igor, André, eu não tenho essa condição financeira, mas o meu projeto ele vai totalmente na linha do edital. Só que eu tenho um outro parceiro, que é uma empresa maior, que ele vai ser o meu laboratório. Então, eu estou desenvolvendo uma solução que se enquadre em alguma dessas linhas temáticas, que ela vai ser ou aplicada nesse meu parceiro, ou ele está me apoiando de alguma forma no desenvolvimento, ou eu tenho algum tipo de acordo de cooperação com ele para desenvolver, ainda que a propriedade intelectual esteja com vocês. Ou seja, você é a proponente do projeto, mas tem uma empresa maior ali desenvolvendo esse projeto conjunto ou estima desenvolver com vocês. Dessa forma, o arranjo em rede se torna uma oportunidade. Por quê? A empresa proponente, ela não precisa nem ter faturamento. Mas as empresas que tiverem como coexecutoras, que podem ser essas maiores, o que vai valer é a empresa que tiver maior faturamento nesse cenário. Então, se você tiver um parceiro que está desenvolvendo um projeto de tecnologias digitais, em que ele vai ter uma aplicação, há a possibilidade de entrar dentro de um arranjo em rede com ele nesse edital do Mais Inovação Brasil. Como ele vai ter o faturamento, o que vai valer vai ser o faturamento dele. Você pode apresentar esse projeto, mesmo sendo uma startup, como proponente, e lá dentro do edital vai se caracterizar quem vai fazer o quê, quem vai gastar o quê no projeto, e pleitear um arranjo em rede. Para fins de mérito do projeto, não vai entrar na questão, nossa, mas quem está desenvolvendo é uma startup como proponente, vai entrar de uma maneira positiva porque você está agregando esse conhecimento e isso vai depender do enquadramento técnico do projeto, é claro. Mas o aspecto financeiro dentro do arranjo em rede, ele vai valer para a empresa que tenha mais faturamento. Ou seja, gente, aqui talvez vocês tenham uma oportunidade, e aí cada um vai ter um cenário de desenvolvimento que se enquadra ou não dentro dessas linhas, e depois a gente pode compartilhar as apresentações. O próprio site da FINEP traz isso. Vocês vão ter uma oportunidade de primeiro olhar, olha, o que eu estou desenvolvendo, ele converge com essa linha digital. Para quem eu estou desenvolvendo? E aí, nesse para quem, você já tem hoje ou terá algum outro parceiro que eventualmente tenha um tamanho mais relevante? Tem um montante financeiro? Tem um faturamento para entrar como co-executor no projeto? Se sim, vocês têm a possibilidade de pleitear um arranjo em rede. Não é um edital de prazo definido, diferente até do Tecnova, como a gente conversou. Aqui é um modelo de operacionalização balcão. Então, há um total disponível de recursos. O edital de tecnologias digitais ele tinha 120 milhões de reais.
Foi solicitado 1 bilhão de recursos em tanto de projeto apresentado, mas pouca gente está desenvolvendo questões de IA no país, que a gente tem até mais de 100 milhões disponível ainda. Então é um edital que segue em aberto. E todos eles vão seguir em aberto até que se tenha o recurso disponível. É o caso de avaliar cada um, entender o fit do projeto e estudar possibilidades de arranjo aí para seguir com o pleito ou não. Ah, mas espera aí, eu tenho um tamanho aqui que eu já atendo as outras condições de sustentabilidade financeira que o edital traz. Perfeito, dá para entrar num arranjo simples, direto, sem o co-executor. Então aqui a gente tem um leque de oportunidades mais expandido, tá bom? Perfeito. Obrigado, Igor. Exatamente isso, pessoal. E além dessas oportunidades que a gente já comentou com vocês, dos financiamentos do InovaCred, né, e do Mais Inovação Brasil, via FINEP, a gente também tem algumas outras oportunidades que podem sim ter um match e um fit hoje com o cenário de vocês, tá bom? A gente vai estar falando aqui de alguns programas de apoio que são voltados especificamente para startups. E a ideia é ter esse apoio, tanto técnico quanto financeiro, tá bom? Para as startups em si. Vou começar citando aqui junto com vocês, depois eu vou compartilhar essa apresentação. A gente já está caminhando para o final, até por conta do horário, para a gente ter um momento de dúvidas também no final ali. Mas a gente vai começar falando aqui com vocês do Centelha, especificamente, que a ideia é estimular a criação de empreendimentos inovadores dentro do país e disseminar principalmente essa cultura do empreendedorismo. Tá? A gente vai estar falando aqui com microempresas, empresas de pequeno porte ou até pessoas físicas que querem construir uma empresa, e a ideia é que dessa operação em si é um recebimento, né, de até R$ 50.000, de acordo com a avaliação dos projetos especificamente, da subvenção econômica, mas também dentro do projeto Centelha, a gente vai estar falando aqui de capacitação, de suporte e até mesmo acesso a incubadoras e investidores, tá bom, pessoal? A gente vai ter o programa FINEP Startup também. O foco são empresas que tenham faturado no mínimo 81 mil nos últimos 12 meses, com uma receita operacional bruta de 4,8 milhões no ano anterior, tá bom? E as startups elas têm que ter sido registradas como sociedade limitada ou sociedade anônima pelo menos por 6 meses. E quando a gente olha para esse modelo de operação aqui, pessoal, a gente vai estar falando de um repasse de até 2 milhões que são realizados através dos agentes financeiros credenciados pelo FINEP. Tá? Acho que esse aqui é bem interessante. Não sei se vocês já tinham ouvido falar anteriormente do programa FINEP Startup, mas a gente vai compartilhar todas essas informações com vocês posteriormente também. E tem um programa bem interessante também, para a gente citar aqui junto com vocês, que é o programa Mulheres Inovadoras. A gente vai estar falando aqui desse estímulo das startups que são lideradas por mulheres, por conta desse aumento da representatividade feminina no poder, tá? E o programa, no geral, oferece aceleração, né, o treinamento, mentoria, premiação e dinheiro para até 30 startups por edição. Então é um programa que sempre está lançando as suas edições. Tá? As empresas que conseguirem completar todo esse processo anterior da aceleração, participarem de todos os processos da aceleração em si, elas recebem entre esses valores de 52 a 100 mil reais. Certo? E tem algo também bem interessante a gente citar aqui junto com vocês, que é referente ao Embrapi. Quando a gente olha para o Embrapi em si, que é uma organização, né, que promove a inovação na indústria brasileira, a gente escuta bastante falar sobre ele especificamente, a gente vai estar falando aqui de uma diferença com o que a gente tinha anteriormente. A Embrapi, ela financia parte do projeto de inovação, né, dos recursos não reembolsáveis, reduzindo esses custos, os riscos, melhor dizendo, dos custos especificamente, mas a gente vai estar falando aqui também de um modelo de apoio técnico junto desses projetos, tá? Então é tanto a disponibilização dos recursos não reembolsáveis, como também essa parceria com instituições de pesquisa e com o corpo técnico específico do Embrapi. Porque é bem interessante a gente falar sobre isso, por conta da agilidade, da flexibilidade e zero burocracia que tem junto à Embrapi, tá? E ainda dentro desse cenário, a gente vai ter uma parceria junto com o Sebrae, que é essa parceria apoiando as startups, micro e pequenas empresas, nos projetos de inovação especificamente, e a ideia é destinar esses recursos, tendo tanto um apoio
técnico, como também um apoio de gestão dentro desses projetos especificamente, tá? Aí é interessante, pessoal, do que assim, Embrapi e aquelas linhas do Finep Startup, hoje enquanto FI, a gente conta com parceiros para fazer esse atendimento, tá? Caso aí tenham interesse também, aí os editais do Mais Inovação Brasil já são operacionalizados pela gente no que tange interpretação, preparo de pleitos e tudo que envolve esse cenário. Tá bom? Eu vi até que surgiu uma pergunta no site se o edital aceita ali o regime de nova simples. Eu não sei em qual timing que foi ali dos editais que a gente estava mostrando, se foi no Mulheres Inovadoras, no Finep Startup, mas depois a gente pode até dar uma consultada, Luca, mas a princípio não tinha restrição, tá? Porque esses programas ali, se foi naquele time, do Finep Startup, eles já são direcionados para regimes específicos de startup também, tá bom? Mas a gente dá uma verificada. Exatamente, pessoal. Exatamente. A gente deixa aqui também, junto com vocês, os nossos contatos. Hoje o FI, como o Igor comentou, nós estamos espalhados também por todo o Brasil, tá? Nós temos, sejam escritórios ou hubs de operação por todo o Brasil. Nossa sede, que é onde eu e o Igor estamos alocados também, nós estamos aqui em São Paulo, certo? Ali na Avenida Paulista. Se algum dia vocês estiverem aqui em algum evento ou estiverem passando por aqui e botando o nosso e-mail ali no final, vocês podem mandar um e-mail para a gente, vai ser um prazer conhecer vocês aqui e receber em nossos escritórios também, tá bom? E a gente tem os nossos links específicos de todos os programas de incentivo e inovação que a gente trabalha hoje no FI, junto aos nossos parceiros, pessoal. Eu queria deixar aberto para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida de tudo isso que foi apresentado, a gente pode voltar algum slide para consolidar algum conhecimento junto com vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Aí até nesse sentido, a gente trouxe uma visão geral, por exemplo, do Mais Inovação Brasil, ali, cada edital que a gente abre daria uma mentoria específica, porque realmente é muito detalhe e muita informação. A gente fica à disposição para reuniões futuras aí, esclarecimento de dúvidas também, tá, gente? Pessoal, eu gostaria de falar. Claro, Nilza, à vontade. Então, eu vejo falar pouco dos editais de fundo perdidos ou falar sobre fundo perdidos. Eu não sei por qual motivo isso acontece, mas é importante falar sobre isso, porque, afinal de contas, são recursos que estão disponíveis e que nós, empreendedores, precisamos acessar. Até porque, quando se fala de crédito e você fala de empreendedor, quem vai pagar as parcelas do crédito se o empreendedor não produz? Então, precisa-se usar os recursos do fundo perdido, precisa-se falar mais sobre isso, é importante que se gire sobre isso. Eu vejo pouquíssimas, vocês falam, mas não entra em detalhe tanto quanto as outras informações. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dinâmica. Boa, perfeito, Nilza. Obrigado. E assim, seu comentário é totalmente válido. E foi aqui, a gente mostrou aquela relação das linhas do Mais Inovação Brasil, mas eu até pergunto no chat quantas pessoas tinham ouvido falar daquelas linhas disponíveis. O André comentou, bilhão de recursos disponível a fundo perdido que seguem aberto. Praticamente todas, algumas exceções que já teve recurso consumido total, como aviação sustentável, aí ele já fechou para apresentação de propostas, mas as outras tecnologias digitais, tem muita gente fazendo solução de IA hoje no país que desconhece esse edital e quem está tentando pleitear não está com uma solução aderente ali. E é o que eu mencionei, nem todos os editais, aliás, todos os editais, eles trazem possibilidades para empresas de diversos faturamentos entrarem ali. Claro que cada uma com uma condição, uma possibilidade de arranjo, mas a possibilidade ela existe para quem quer desenvolver inovação. Então, sem dúvidas, esse é um tema que precisa ser falado cada vez mais. Não é só dentro desse quórum que a gente às vezes fala, nossa, nunca tinha ouvido falar, não. Em muitos quóruns que a gente participa no que tange o ecossistema de inovação, fomento para inovação, que desconhecem essas oportunidades. Aí, às vezes, você tem boas oportunidades, excelentes oportunidades com um nicho restrito de empresas aproveitando, que elas acabam tendo esse contato direto, e outras empresas que poderiam aproveitar, porque ali não tem essa restrição, acabam não utilizando por desconhecimento. Então, um dos motivos até de a gente ter trazido aqui hoje foi abrir esses olhos para vocês, e é o que eu comentei.
cada uma daquelas linhas, ele tem um ponto específico no site da FINEP que pode ser consultado, que pode ser entendido, e ele é uma parcela dentro de um conjunto de programas que tem sido desenvolvido pelo governo a nível de fundo perdido, que é só falando dos fundos perdidos, tá bom? Reinaldo, tá no mudo, Reinaldo. Abriu. Senhores, muito obrigado, primeiramente. Deu um upgrade legal aqui na minha mente. Show de Boa. bola. Agora eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Como é que fazemos? Caramba, caiu. Cortou, eu te ouvi. É que eu tô Lá. te ouvindo. Agora, voltou, Reinaldo. Deu uma oscilada na internet Deu. aqui. Foi muito bom, muito legal. Gostaria de saber, entre em contato com vocês por esses e-mails aí e a gente mantém um contato até uma reunião e tal. Quero fechar uma parceria para a gente ver a possibilidade de inscrição. Tem uma startup que a gente visa minimizar as filas do SUS, dar uma melhoria na saúde aí. Encontramos uma forma para minimizar as filas do. Então, acredito pela possibilidade ali que você mostrou. Tem fundos disponíveis que a gente pode estar utilizando. E a gente quer ver a possibilidade de fazer essa. É para benefício mútuo aí. Boa. Perfeito. Aí, como próximos passos, gente, nós vamos compartilhar com vocês ali o que são todos os nossos contatos hoje. E aí, o que que eu sugiro? Primeiro, é legal entender a Mas ele proposta de falou a vez de valor, Guilherme? o que que vocês estão desenvolvendo, aderência para o edital, e a gente pode fazer reuniões futuras e entender a viabilidade. Tranquilo, tá? Depois, na sequência, a gente compartilha tanto essa apresentação com os links e os contatos. E a gente entende dentro do que são hoje os nossos programas, nossos parceiros também, como poder apoiar vocês aí nessa captura. E muito legal aí a sua proposta só no que você trouxe, tá, Reinaldo? Parabéns, hein? Legal. E quanto Fundamental ao o projeto, interesse? né? Quanto ao interesse, porque tem que ter uma viabilidade econômica para vocês também, pelo que, obviamente. Exato. Então, perdoe o barulho aqui, mas a partir de quantos editais tem viabilidade para vocês? Como a gente trabalha aqui na FI, é por edital. Então, por exemplo, Mais Inovação Brasil hoje, ele é um edital que nós, enquanto FI, trabalhamos com o nome FI. Aí, editais que estão, as linhas ali do FINEP Startup, por exemplo, aí isso a gente faz via parceiro. Mas, entrando em contato, o que a gente consegue fazer é indicar o melhor parceiro para vocês, que a gente já conhece, que tem histórico de sucesso também. Mas isso para os editais. Aí existem outros programas hoje dentro do FI, tem um rol grande de parceiros que pode fazer sentido para vocês. Tá bom, Renato? Tá bom, obrigado, viu? De nada. O próprio FBucha, a Larissa ela não está aqui hoje que ela está de férias, mas a gente tem um programa que ele é destinado aí para as startups com alguma um nicho, né, uma aplicação, uma segmentação porque tem de captação de recursos, tá? Só mais uma coisa, o quão nos aconselha a estar mudando de e-mail para LTDA ou ME? Porque eu acabei de perder esse Inova aí, o Inovativa, porque não estava convertido a tempo para não tinha adquirido essa da empresa. Então, como a gente ainda está como MEI, ainda não pude ingressar no Tecnova 3. Mas é Uhum. super indicado, né, não? Fazer isso aí, senão abre muitas possibilidades, abre o leque. Aí eu vou, Me corrija se eu tiver. deu uma oscilada, mas eu entendi a sua pergunta, tá? E até para não ser leviano aqui, porque quando a gente fala dessa mudança, envolve uma gama de outras esferas. E quando a gente fala de um regime, parece simples, né? Mas você vai para o ME, aí já entra em questões tributárias. O que que eu posso te dizer? E nem necessariamente um conselho que a gente precisa avaliar caso a caso. Mas o que eu posso te dizer é que aqui a gente está falando de subvenções econômicas e financiamentos. Quando a gente passa para outros regimes, o próprio ME e o EPP, aí você habilita a possibilidade de incentivo que não só as de financiamento. Você tem a lei do bem hoje, a lei do bem é para a empresa do lucro real. Mas tem um artigo, que é o artigo 18, que ele beneficia desenvolvimento tecnológico para as empresas que são ME, por exemplo, né? Então tem algumas condicionantes. À medida que você vai ter nessa mudança de regimes, faz sentido uma análise mais abrangente que não só nos financiamentos daquilo que pode ser oportunidade. E se realmente colocarem na balança, olha, eu vou ter essa carga maior em alguns cenários, mas eu vou poder ter minha empresa, o core desenvolvimento, eu vou poder ter acesso a essa outra gama de oportunidades que compensam ou não dentro da minha escala aqui de um horizonte de crescimento. Tá bom, Reinaldo? Top. Show de Boa. bola, obrigado. Nada. Nilza?
Algum colega ainda vai falar aí, gente? Porque só eu tô para não ficar constrangido e nem constranger os colegas, né? Eu não vi nenhuma mão levantada. Para que vocês façam esse trabalho, tem recursos a pagar a vocês, né? Uhum. Essas consultorias. Ou tem que se associar a vocês, semelhante a Hubs, porque Hubs pede que a gente se associe. Quem não tem dinheiro, como é que vai se associar, gente? Aí aqui na nossa metodologia, Davi, uma boa pergunta. Aqui na nossa metodologia, a gente trabalha no Success Fee. Então, ele está condicionado à obtenção de recurso. Aí, uma parcela do recurso que a gente consegue trazer para os nossos parceiros, em todos os incentivos que a gente trabalha, ela volta como remuneração FI. Então, é o que a gente fala do ganha-ganha, tá? Então, Tá, é o que você falou. mas acontece que muitas vezes a startup precisa de rever o plano de negócio, rever o marketing, rever tudo. E vocês trabalham sobre isso antes dos editais? Ou não? Pronto, chegou lá Nilza, vamos escrever Nilza de qualquer jeito. Quer dizer, Nilza não, o projeto da Nilza escrever de qualquer jeito do que ela falou, mas vocês não fazem uma revisão anterior para saber o que pode melhorar ou não? Aí, no que é a apresentação de toda a proposta, o pleito que a gente quiser caminhar aqui, toda a preparação ela fica a cargo do FI, entendendo com vocês que é desenvolvimento, claro, mas toda a preparação, vamos colocar, né, uma palavra aqui, uma expressão, tá? O enfeitar do pleito, né, então essa estrutura, quase que o seu plano de negócio para essa apresentação de pleito, isso a gente faz. Revisões a nível de modelo de negócio, estrutura da companhia, de marketing da startup, isso não, tá? Então a gente faz algo direcionado para o pleito em cima do que você já possui enquanto empresa, no que tange o plano de negócio. Agora, o preparo do pleito, toda a parte de cronograma de desembolso, acompanhamento, essa história, isso a gente faz enquanto FI, tá? Ok, obrigada, parabéns, meninos. Nada, obrigado. Rodrigo? Abriu o microfone, mas para mim tá mudo. Não sei se o André tá Para mim mudo. tá aqui mudo também. Uhum. Tá mudo também. Eu não escuto. Tá mudo, Rodrigo. Continua mudo. Não sei se quer talvez tentar tirar o fone, Rodrigo, para falar direto pelo Note. Agora está mutado. Não escuta. Não, tá mudo. Aqui continua mudo, gente. Aqui também continua mudo. também. Uhum. Enquanto o Rodrigo resolve lá, tem mais alguém querendo participar? Esse é um momento, viu, pessoal? Aproveitem. Ó, vi que mais gente levantou a mão. A Luciana. Enquanto o Rodrigo arruma ali, que aqui continua mudo, né? Não Vou sei se... aproveitar aí. Estão me ouvindo? Sim, a gente te escuta. Sim. Boa tarde, pessoal. Você apresentou aí, Igor, várias possibilidades, né, de editais. Alguns, né, são financiados pelo mesmo órgão. É recomendado fazer as inscrições, se tiver FIT em duas categorias, pode fazer inscrições em dois editais? Isso pode, Luciana. Inscrições em 2 editais pode. O que alguns editais vão vedar é uma inscrição no seu tecnologia digital. Você apresentar 2 projetos dentro do tecnologia digital na mesma linha temática. Aí isso é vedado, tá? Agora, Sim. para os editais de subvenção econômica, você tendo ali as condições de pré-requisitos que estabelece o edital, você pode apresentar em mais de um edital, sim. Por exemplo, um de tecnologias digitais e o outro de energias renováveis, caso a empresa tenha, ou dentro do próprio edital em diferentes linhas temáticas. Mas mesmo que sejam todos da FINEP, cada um edital ele vai trazer algum tipo de restrição nesse sentido, tá? Ah,
Deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Claro. Nós estamos recebendo pelo Centelha, né? Vamos à prova do Centelha. Então, Legal. já fizemos a primeira prestação de conta, né? Para receber o segundo, a parte do recurso. É o mesmo projeto, né? Digamos assim, o projeto de economia circular, né? Só que agora a gente está com a etapa mais robusta. A gente escreve com o mesmo nome, mesmo com os amadurecimentos, ou tem que ser como se fosse uma coisa nova? Boa, ótima pergunta. O mesmo projeto que você usou no Centelha, ele num determinado nível e está recebendo recursos. Parabéns. Para fins de FINEP, aí, o Centelha também deve, né? Para fins do Mais Inovação, por exemplo, você pode apresentar o mesmo projeto com o mesmo nome, mas provavelmente ele deve ter algum tipo de fase 2, vocês estão chamando ele. O que é importante dentro desse edital é você mostrar o que você está estimando desenvolver. Porque a subvenção econômica, ela vai olhar, ela primeiro vai te demandar que você já tenha uma ideia validada. Então, TRL nível 1, 2, todos os editais ali vedam, tá? Aí alguns vão ter algum tipo de condicionante para TRLs mais para cima. Então, você tem que ter a ideia validada, que é o que você já tem na sua solução, e você tem que ter um plano de desenvolvimento que nos editais pode ser até 3 anos para frente. Se dentro desses próximos 3 anos você tiver etapas previstas que se enquadram com o que a linha está trazendo, não tem problema nenhum você já ter tido aí o programa Centelha e apresentar o projeto de novo. Porque por mais que seja um macro projeto, que você tenha uma continuidade, você vai estar trazendo desenvolvimentos diferentes. No ato de escrita desse pleito, o que a gente faz é sempre separar, pode até usar o mesmo nome, mas separar. Olha, até aqui foi essa parte do projeto. Agora é essa fase que a empresa está estimando desenvolver. E a gente faz uma avaliação sempre em conjunto com vocês de entender qual que é o roadmap e a perspectiva de desenvolvimento da iniciativa. Ah, agora eu vou fazer um tipo de um sistema, X módulos no meu sistema. Depois eu vou trabalhar num e-commerce. Opa, peraí, talvez seja interessante a gente desdobrar esse projeto, entender uma melhor forma de pleito aqui para aumentar as condições de aprovação. Então, todo esse trabalho a gente faz em conjunto com vocês. Mas só reforçando, não inviabiliza você já ter aproveitado o Centelha e apresentar de novo, tá bom? Ótimo. É só ter essa continuidade. Tá joia, obrigada. De nada. Não sei se o Rodrigo conseguiu estabelecer que o André mandou para Rodrigo, ele. a gente não continua sem poder te escutar, viu? Eu recomendo que você escreva no chat, tá bom? Para você não ficar com essa dúvida aí em aberto. Tem mais alguém, pessoal? Só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, tá bom? E pergunta para os rapazes. O Rodrigo tá O escrevendo. Rodrigo? Vamos ver. Mandando aqui, a gente Eu vou já. fazer mais uma pergunta. Quanto Fica à aos Beleza. prazos, vontade. eu vi que a FINEP estendeu, né, o prazo da inscrição, não é isso? Pra qual FINEP deles? 3. Tecnova? Você fala, ou Luciano? O outro? Hein? Não, Qual eu edital? perguntei assim, a FINEP estendeu o prazo de inscrição, não foi isso agora? É, aí eu não Tecnova, sei. a FINEP não, Tecnova Ah, 3, perdão. Do Tecnova. É, isso teve a Tecnova. extensão. Teve Aí, a extensão, que foi aquele até o que André você comentando. colocou ali o slide, que é Brasil, acho que mais produtiva, uma coisa assim, que fala de resíduo, que é o meu caso, e construção. Se você botou para mim isso, mas no caso, tem prazo já de finalizar essa possibilidade de inscrição? Aí dos editais do Mais Inovação, que aí tem até Isso. aquele de resíduos, eles não são por prazo. Diferente do Tecnova, que ele é condicionado a um timing para você apresentar, ali é por ordem de chegada e um orçamento total que é disponibilizado. Depois dá para a gente dar uma olhadinha dentro daquele edital, quanto do orçamento já foi consumido. Mas falando assim, Luciana, a FINEP ela estabelece, esse edital vai ter 100 milhões de reais disponível. E as empresas que chegarem primeiro para apresentar o edital e tiver aderente, elas têm lá
projeto aprovado. Aí isso vai consumir no orçamento até que se esgote ou até que haja uma suplementação. Teve edital que já foi esgotado, tipo de aviação sustentável, que agora a conversa é quando será a suplementação, que tinham projetos muito relevantes lá. Só que aí ele fica paralisado para o recebimento de proposta. Então, ao mesmo tempo que é bom dessa forma, não dá para você saber. A FINEP vai atualizando com a lista de projetos aprovados, mas a orientação é: se tem um projeto aderente, o tempo é dinheiro, literalmente, sabe? Mas você já tirou a dúvida que pode escrever 2, então vamos correr agora, correr aqui, né? Exato. Obrigada, Aí o que depois a gente compartilha a apresentação e aí desses editais até que o André comentou, dentro ali dos principais que a gente trouxe, a gente deixa o link também para que vocês consigam acessar na página da FINEP. Tem sempre um webinar e tem sempre uma apresentação também. E aí a gente fica à disposição para outras reuniões, tá? Mas aí o material ele é com as condições específicas de cada um daqueles editais. Eu vi. Opa, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. É porque digitar ia demorar muito e atrapalhar todo mundo aí. Mas então, desculpa aí. Deixa eu falar com você o seguinte. Pelo que eu entendi, vocês fazem toda essa parte de assessoria para a entrada nesses editais, não é isso? Tanto os editais de financiamento quanto os editais de valores não reembolsáveis, correto? Exato, isso mesmo. Bom, a partir do momento que a gente fecha algum tipo de parceria, né, inicia um contrato, não sei como é que você chama, a gente já inicia com algum valor de pagamento, um valor de entrada, alguma coisa, ou todas as negociações que irão ser feitas vão ter um retorno através dos financiamentos ou dos recursos não reembolsados que a gente venha a conseguir para vocês? Boa, aí não tem, tá? E aí, Rodrigo, vamos, aqui a gente está muito na parte técnica, eu e o André principalmente, tem o time comercial que a gente pode conectar, entende o cenário, passa certinho, mas em linhas gerais, a nossa remuneração ela é atrelada ao sucesso do seu pleito. O que tem é um acordo de um valor quando na submissão do pleito, que é o preparo da documentação, todo o envio, a gente enviou, aí tem um valor, mas que ele não é no começo do trabalho. E esse valor ele é descontado da remuneração do financiamento aprovado. Ele existe para não ser algo do porque assim, você pode o fundo perdido é difícil você negar, mas o reembolsável você pode apresentar a proposta, ter a aprovação e você falar, não quero mais o recurso porque N motivos mudou. Então, ele é uma remuneração para compensar esse trabalho que a gente faz de preparo documental e tudo isso que a gente foi comentando aqui. Mas que ele não é no início da parceria, tá? Então, não, começamos, não. Todo esse diagnóstico, entendimento de potencial, trazer cenários, trabalho, isso não tem. Ele tá, ok, legal, vamos apresentar. Quando aperta o botão de submissão, aí sim tem esse valor de preparo, que ele é descontado uma vez o financiamento aprovado. Tá bom? Certo. E caso esse financiamento ou esse recurso ele não seja aprovado, existe algum tipo de custo para a startup, no caso para a empresa também? Não, aí não. Só o que já vai ser o do próprio ato ali da submissão. Ah, não foi aprovado depois, que era o valor que a gente estava pleiteando, aí isso não tem custo, nenhuma multa. Até por isso, a gente, em todas as conversas com vocês, sempre vai alinhar a estratégia, né? Porque é um valor, eu falo assim, simbólico frente ao que é o montante do financiamento reembolsável. Mas se também não foi aprovado, foi porque na nossa condução do trabalho, aquele projeto não tinha força para seguir. Reembolsável, todos que eu acompanhei aqui, 100% de aprovação a gente tem, tá? O não reembolsável, que é o fundo perdido, aí depende, porque o edital você compete com outros projetos, do próprio orçamento você tem as questões orçamentárias, né? Mas a gente faz todo um diagnóstico aí de força desse projeto para seguir ou não, até pelo trabalho que dá, de preparo documental, tá bom? Entendi. Beleza. Então aí vocês vão deixar os contatos, a gente entra, né, aí pode Isso marcar aí. algum outro tipo de reunião com vocês. Exato, exatamente. Aí a gente vai entendendo caso a caso, tá? Fechado. Rapazes, Obrigado. para finalizar, né? Zero botou aí no chat, né? Pessoal, estão com um cronograma de abertura dos editais, ou todos ficam abertos a partir de já? Boa. Todos os editais que a gente mostrou aqui, eles estão abertos. Então, todos eles estão abertos hoje. Alguns deles já tem, como eu comentei, o da aviação sustentável é um que já tem.
aí recursos esgotados e alguns deles estão com projetos, um volume alto de projetos aprovados. Então a chance aí de você conseguir pleitear em tempo e ainda ter orçamento está mais complicado. Mas todos eles estão em abertos e aí seguem com a apresentação, possibilidade de apresentação para proposta, tá? Todas exceto as exceções que eu coloquei. Tá bom? Ótimo. Igor, André, querem fazer alguma consideração final? Não, só agradecer novamente, né, a participação, acho que foi muito boa a conversa aí nesse tempo, né, legal trazer o tema, gente, te agradeço o interesse de vocês, a participação e ficamos à disposição aí para apoiar no que pudermos nessa captura de fomento, tá bom? Exatamente, pessoal. Agradecer a vocês pela disponibilização do tempo, pela oportunidade também. Até se caso vocês queiram acompanhar esses próximos passos e a gente faz esse acompanhamento junto, então no LinkedIn a gente sempre vai subindo essas informações, no LinkedIn do FI. A gente pode se conectar por lá também para sempre acompanhando e buscando as melhores oportunidades de fomento que deem esse match com os projetos de vocês, tá bom? Gostaria também de agradecer, né, a presença de todos, em especial dos rapazes, né, Igor e André, do FI Group, né, primeiramente pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, e também pela excelente explanação, né, sobre captação de recurso. Eu espero que todos tenham gostado, né, é um conteúdo muito rico, né, um conteúdo compartilhado, que de alguma forma esse conteúdo contribua para o desenvolvimento de todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, Igor. Valeu, André. Parabéns Valeu, a tchau, Tchau, tchau. todos. tchau. Boa tarde. Até para o ano. Até para o ano. Boas festas e bom Natal a todos, viu? Verdade, boas A gente se festas. Boas encontra festas. em janeiro no ciclo 2 do Desaveste. Isso aí. Boa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.